27 netos e 18 bisnetos. Diante do exposto, apresentamos nos termos regimentais para a deliberação deste plenário a noção de pesar pela morte da senhora Catarina de Farani. Requeiro ainda da deliberação seja dada ciência à família encaminhando a cópia da presente moção. Vereador Dizon. Moção número 11/2020. Externando condolências à família e amigos da professora Dona Lívia de Oliveira. Foi com enorme consternação que recebemos a notícia do falecimento da senhora professora doutora Lívia de Oliveira na tarde de sábado, dia 6 de junho. Este dia ficou triste, o mundo fica órfão de mais uma mente brilhante que dedicou a sua vida a compartilhar seus conhecimentos. Mairink perde uma das filhas mais ilustres que se orgulhava da sua terra natal, que não perdia as procissões do padroeiro São José no 1º de maio, que sabia das histórias reais, pois vivenciou os acontecimentos, que dizia que herdou a paixão pelo município da avó, que sentia o mesmo prazer da mãe, Altina Júlia de ensinar. Estudou até o limite dos graus e com uma memória privilegiada, mesmo após seus 92 anos, ainda orientava pós-doutorandos. Esta morte certamente deixa uma lacuna perene, uma profunda saudade no seio de todos os amigos e principalmente da sua família. Perda irreparável para os que a conheciam. Que o nosso Deus conforte seus familiares e amigos nesse momento difícil. Diante do exposto, e com muita tristeza que apresenta a presente moção de pesar pela morte da dona Dirce Vieira. Requeiro que seja observado um minuto de silêncio durante a sessão em respeito à sua memória e que seja enviada uma cópia desta à família enlutada. Vereador Pastor Kennedy Marques. Observamos um minuto de silêncio. A senhora Catarina de Farani e também a doutora Lívia de Oliveira. A seguir, passaremos à discussão e votação da ata. Em discussão, a ata da 117ª sessão ordinária. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata da 110ª sessão ordinária. Peço ao secretário que dê prosseguimento com o recebimento do projeto de lei 31/2020 do Executivo. Recebimento do projeto de lei número 31/2020. Assunto: altera e acrescenta dispositivos da Lei nº 3.727, de 2019, de 11 de outubro de 2019, Plano Diretor do Município de Mairink. Autor: Prefeito. A seguir, peço ao secretário que faça a leitura das respostas de requerimento. Recebimento do ofício número 168, de 2020, em resposta ao requerimento número 65/2020 do vereador Paulo Marrom, informações sobre danos em bloquetes da rua Maria Auxiliadora Gomes, prolongamento da rua Roque Godinho, Jardim Brasília. Ofício número 169/2020, em resposta ao requerimento número 69/2020 do vereador André Dubar, informações sobre o processo de construção da Policlínica no Jardim Cruzeiro. Recebimento do ofício número 178/2020, em resposta ao requerimento número 70/2020 do vereador Túlio Camargo. Informações
sobre ações da Secretaria de Assistência Social e do Fundo Social de Solidariedade. Ofício número 174/2020, em resposta ao requerimento número 71/2020 do vereador Túlio Camargo, informações sobre medidas para a prevenção do coronavírus. Ofício número 175/2020, em resposta ao requerimento número 72/2020 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre Programa Frente Emergencial de Trabalho Temporário. Ofício número 179/2020, em resposta ao requerimento número 73/2020 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre condições da estrada Mário Covas. Ofício Questão número de ordem, 176. Questão de ordem. Peço a leitura da resposta do requerimento 73/2020. Peço ao secretário que faça a leitura com as perguntas do vereador. 1. Quais resultados práticos obtidos com a visita do secretário estadual de Transportes suprarreferido? Após a visita, foi realizada a sinalização dos pontos críticos da estrada municipal. O DR ficou de realizar a análise do processo judicial com o intuito de pleitear o encerramento e realizar o levantamento das manutenções necessárias para propor um convênio com o município para a realização das obras necessárias da estrada municipal Mário Covas. 2. Em que estágio se encontra o convênio aventado naquele encontro? E análise pelo DR. 3. Para quando estima-se o início das obras de recuperação da estrada Governador Mário Covas? Prejudicado. Obrigado, senhor presidente. Peço ao secretário que dê continuidade. Só questão de ordem. Os vereadores ficam atentos à hora da leitura para pedir a palavra. Se o secretário passar, aí não tem como nós voltarmos atrás, ok? Peço ao secretário que dê continuidade. Ofício número 176/2020, em resposta ao requerimento número 74/2020 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre concessão dos serviços públicos de água e esgoto. Ofício número 177/2020, em resposta ao requerimento número 75/2020 do vereador Abner Segura, informações sobre CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Então, Peço ao secretário que dê continuidade. Ofício número 184/2020, em resposta ao ofício 29/5/2020, reabertura dos templos evangélicos para cultos presenciais. Peço ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 78/2020, a rua Júlio Ernesto Emert, no bairro Residencial Parque. Há alguns meses atrás, recebeu a passada de máquina, melhorando em muito o trânsito dos munícipes, já que se trata de uma rua sem nenhum tipo de pavimentação. Porém, com a construção da estação de tratamento de água, a empresa Saneágua está passando por muitos caminhões pesados por esta rua, a deixando em situação intransitável, devido à necessidade de um reparo urgente e tendo em vista que há pouco tempo a Prefeitura fez o reparo desta referida rua, é que venho requerer, nos termos regimentais, que seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. A Prefeitura tem algum acordo para sanear com arrumar a referida estrada? 2. Se não, a Prefeitura irá acionar a Saneágua para arrumar a estrada ou será a própria Prefeitura? 3. É possível estabelecer um prazo para a solução do problema? Se não é possível, justificar. Vereador Pastor Kennedy Marques. Questão de ordem. Peço a palavra. Eu fiz esse requerimento, o munícipe há vários meses já vem me cobrando, referente a essa rua, que fica atrás da oficina Jura, ali na Residencial Parque. E a Saneágua, ela está passando com os caminhões pesados ali para aonde que eles estão construindo o tratamento de esgoto no município.
E a prefeitura foi lá, fez um trabalho que teve um custo, e não é um custo barato, e simplesmente uma semana depois os caminhões da Saneago começou a passar lá e estourar toda aquela via. E os munícipes questionaram, falou, olha, a prefeitura acabou de arrumar, vai fazer de novo? Vai fazer novamente esse serviço? Porque já vai mais um dinheiro que é investido naquele local. Eu quero saber dessa empresa da Saneago, mais uma vez, né, 4 anos que nós estamos aqui, 4 anos cobrando a Saneago, né, dos serviços mal feitos que ela faz no município de Mairinque. Então, eu estou aqui mais uma vez cobrando essa empresa, a Saneago, para que ela possa arcar com a reforma novamente daquela via. As pessoas que moram ali não aguentam mais. Se está chovendo, está barro. Se está sem chuva, o pó está acima do pneu do carro, para que você tenha uma ideia. Eu tenho fotos de lá. Infelizmente, essa empresa que está aqui em Mairinque há vários anos, né, só roubando o município, ela não arca nem com isso. Então, eu quero saber da prefeitura o que será feito. Se a prefeitura vai cobrar a Saneago ou se, mais uma vez, né, a Saneago vai sair lesa disso aí e quem sofre com isso é o município e os munícipes que moram naquela região. Não tenho mais aqui. Continue a discussão. O requerimento de número 78. A palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Brutan, por 5 minutos. É uma honra votar junto contigo nesse requerimento. E, mais uma vez, a discussão nossa é sempre a mesma, né? Cobrando essa empresa picareta, uma empresa que só pode viver de falcatrua, é impossível. O tanto que todos os vereadores, até o prefeito, cobra e ela nada faz. Além de destruir os asfaltos novos que o pessoal vem fazendo, vem recapeando na cidade, como os velhos e agora estrada de terra também. Então, a indignação de todos os vereadores, acho que eu, como o senhor também que fez o requerimento, e todos os demais vereadores aí, é o problema do descaso dessa empresa com o município. Essa empresa ela só pode estar tirando sarro da cara do município, dos vereadores, de todos os munícipes, de prefeitos, de todo mundo. É impossível, tanto de requerimento, até boletim de ocorrência, pelo que eu já puxei e vi, eu consegui puxar algumas coisas dela, até boletim de ocorrência tem feito contra a empresa por munícipe, que ela cavou a porta da casa do munícipe, ele não tinha como sair da garagem dele com o carro, e ela nada fez. Ela simplesmente abriu o buraco, deixou por 3 dias o buraco aberto e o cara com o carro isolado dentro da garagem dele. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Ela tem diversas ações no Ministério Público, diversas ações, então a gente tem que mover algo mais e todos juntos se unir e fazer algo contra a empresa, porque eles só podem dar de brincadeira. É um descaso total com toda a população mairinquense. É ridículo, é pouco caso. É de péssima qualidade o trabalho que ele fez. Aqui, inclusive, na rua da minha casa, aqui, a 400 metros de casa, na curvinha, próximo ao bar do Daniel, eles abriram um buraco bem na curva, ficou acho que 5 dias o buraco aberto, vieram ali e fizeram a camada de massa asfáltica por cima e novamente afundou tudo, está o buraco aberto lá. A Deus dará, como aqui para cima, como no Jardim do Zipê, como na proximidade do Tamura, como na Nova Mairinque, como na Secap, como na área central. Então, eles estão agindo com descaso com a população, né? E nós, como vereadores, o papel nosso é esse, é cobrar e ir para cima, denunciar para o Ministério Público, fazer boletim de ocorrência e colocar eles para correr. Não é certo deixar da maneira que está. Então, tem meu apoio, presidente. Dá uma parte, vereador. Encerro aqui minhas palavras. Conceda a parte, sim, senhor. Só para que possa ficar, porque se eu for fazer um requerimento mais uma vez para a semana que vem, então eu quero explanar aqui nessa sessão. Hoje eu recebi uma reclamação de um empresário da cidade, e eu sei que ele notificou outro vereador aí também sobre isso, que eles estão fazendo leitura agora por média. Então, quer dizer, o comércio, há 3 meses atrás, estava consumindo um valor alto na sua conta de água.
Aí simplesmente se fechou os comércios e eles continuam cobrando o valor abusivo que cobravam antigamente. É um absurdo, né? Eles falaram que eles não podem bater na porta do munícipe para entrar para fazer a leitura. Essa é a empresa que está na nossa cidade há vários anos aí, só faturando. Né? Mas encerra aqui a minha parte. Muito obrigado, vereador. Correto, vereador. Outra questão bacana que o senhor citou aí, até eu falo pelo comércio do meu pai aqui, que é na área central, como todos conhecem o restaurante Itan, muito conhecido, no centro da cidade. A conta dele varia aproximadamente 5 a 6, 7 mil reais mensal. É o valor dela. Inclusive, tem 3 faturas lá que desse mês está atrasada, do mês passado e desse mês está atrasado. O anterior ele pagou, está o parâmetro das 2 contas. As 2 contas estão pareando o mesmo valor. Está 7 mil reais cada conta. Então, o cara, hoje ele está fechado vendendo 70 marmitas por mês, 70 marmitas por dia. Será que pagando a mesma conta e quando ele vendia 300 refeições dia, 400 refeições dia? Então, a empresa está agindo com má fé com o município. E a gente tem que cobrar e temos que ir para cima. O que o senhor precisar, eu estou aqui à disposição para a gente brigar e ir para cima dessa empresa. É uma empresa picareta, é uma empresa que falta com a verdade e fica a sua e a cara do mairinquense. Então, tem meu apoio nesse requerimento, presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão, requerimento 78/2020. Essa palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Parabéns pelo requerimento, nosso presidente, pastor Kennedy Marco, tá? E tem meu apoio nesse requerimento, tá certo? Essa empresa, o nosso presidente, essa empresa Saniágua, um tempo atrás tinha o seu Paraíba aqui, um vizinho nosso, ele pagava uma conta de R$40 que vinha para ele. Aí deu uma conta de 440, tá? E aí ele pegou e falou para mim, fizeram um conserto lá na minha coisa, sem eu pedir. Aí eu fui lá ver, eles consertaram do registro para fora, que era a obrigação da Saniágua, tá certo? Eu fiz um vídeo lá com o seu Paraíba e peguei e fui com ele até a Saniágua. Falei, não, vamos lá para resolver isso, tá? Sentei lá, fiquei aguardando a minha hora de chegar, tá? E falei com o seu Paraíba e disse para ele assim, eu chamei o moço, falei, mostrei a conta para ele, mostrei o áudio para ela, o vídeo, e falei para a moça assim, tá vendo o que está acontecendo aqui, ó? Isso aqui é problema de vocês, não pode cobrar isso aqui dele, tá? Então, vocês veem se vocês mandam a conta normal ou a gente vai procurar o seu Paraíba, vai procurar os direitos dele. Rapidinho ele entrou lá para dentro e voltou com uma conta de valor só de R$41. Ele falou, não, aqui para fora é nós mesmo que tem, foi o erro da turma de mandar. Mas quantos erros eles tipo assim, eles deveriam ter, tipo assim, pessoa de idade, tá certo? E o erro é pro lado deles, assim, pro lado que eles quiserem dizer, nunca é pro lado, sempre para ferrar o contribuinte, entendeu? Então, daí essa conta de 40, como que eu posso dizer, de R$400 voltou a ser R$41, porque dali para trás quem tinha que consertar o relógio era eles, tá? Aí vim do seu Paraíba de lá e a conta voltou. Se não tivesse ido com ele, o seu Paraíba teria pagado R$441, tá? Então, você está de parabéns, nosso presidente. Tem meu apoio nesse requerimento, tá certo? E temos que cobrar mesmo essa empresa para que resolva isso, tá? E eu sempre falo que Deus abençoe, em primeiro lugar, quero que Deus abençoe e ilumine sempre a vida de todos aí, tá? Que é sempre a minha primeira fala que eu falo, e hoje esqueci de colocar o nome de Deus na frente, mas antes de terminar, tem que colocar o nome de Deus, tá? Sem Deus nós não somos nada e ninguém é nada na vida. Então, Deus abençoe a todos nós, vereadores, e a todos os marinquenses, e a todos que estiverem vendo essa live, tá bom? E tem meu apoio nesse requerimento, parabéns pelo requerimento, nosso presidente, pastor Kennedy Marco, tá bom? Obrigado, vereador. Continua a discussão, requerimento 78/2020. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Bom, tenho o nosso apoio a esse requerimento. Eu também recebi reclamações da situação dessa rua. O Isaac e a Dona Maria moram lá há muitos anos e recebi o recado deles hoje de quanto essa rua ficou ruim depois que esses caminhões estão passando lá. E aproveitando, claro, não podíamos deixar de falar dos buracos que são tapados com a casquinha de ovo que a Saneágua faz e depois deixa o problema para a prefeitura. Isso aí eu vejo que é um problema que tem que ser resolvido entre a prefeitura e a empresa. Nós estamos cansados de falar
E eu acho que falta também uma fiscalização da empresa, da prefeitura, quando essa empresa vai tapar os buracos. Quer dizer, tem que ter um acompanhamento, porque senão é isso que a gente vê, né? Abre um asfalto de qualidade, depois tapa com uma casquinha, e isso, é claro, depois abre o buraco e a prefeitura que fica responsável. Então, tem todo o nosso apoio, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão, requerimento 78/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nós vereadores, eu manifesto aqui o meu apoio a este requerimento e para contribuir com o debate neste sentido, a respeito da Saneago, foi recebida a resposta de um requerimento de minha autoria, 74/2020. Tentei pedir a discussão, mas não funcionou aqui o microfone. E nós estamos perguntando aqui, senhor presidente, pergunta 1, em que estágio encontra-se o certame licitatório de uma nova concessão de água e esgoto? O prefeito respondeu que o edital encontra-se suspenso por determinação judicial. Também temos aqui a segunda pergunta, perguntando se o executivo publicou o edital de convocação do qual ele tinha dito. Sim, publicou e também encontra-se suspenso. E a pergunta de número 3, é meio óbvio, mas eu vou aqui ler, para quando estima-se a extensão dos serviços de rede de água e esgoto aos bairros Parque das Rosas e Jardim Oriental? Ele diz que está estimado no primeiro e segundo ano desse novo certame. Agora, eu só gostaria de fazer uma consideração aqui sobre a fala de fiscalização, né? O contrato que hoje encontra sob júdice, cláusula 25A, determina que o executivo nomeie um servidor para fazer o quê? Fiscalizar a empresa e, se necessário, agir com o poder de polícia. Agora, o complicado é o porquê os executivos, esse que está presente hoje, nosso prefeito Alexandre, e os passados, não fiscalizaram. O porquê não agiram com o poder de polícia? O porquê deixaram a empresa fazer o tapa-buraco como se fosse uma casquinha de uva? Esse é o grande problema e que hoje talvez encontre-se irreversível. Por isso que é importante as comissões permanentes de obra e serviço público, no caso, fazer esse acompanhamento, e a comissão tem força para isso, se for o caso, chamar a empresa, chamar um representante do Ministério Público, chamar o Departamento de Obras do Executivo e falar, olha, peraí, se tem a cláusula 25A, onde a prefeitura pode agir com poder de polícia, por que ela não está agindo? Qual está sendo a dificuldade da prefeitura em fiscalizar? Isso nós acompanhamos que não é de hoje, né? Nós podemos deduzir alguns interesses em não fiscalizar. Mas isso não é via de regra, tem que mudar para que a gente possa ter uma cidade e um serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto do qual a população merece. Infelizmente, não é isso que a Saneago vem apresentando. Parabéns pelo requerimento, vereador. Infelizmente, não é só essa rua, são diversas ruas do município, mas nós temos a obrigação de fiscalizar. Agora, quem tem o poder para agir é o executivo. Quem tem o poder no legislativo para convocar a empresa, para fazer ela a cumprir o que está no contrato, era e hoje ainda é a Comissão de Obras e Serviços Públicos. Se todos unirem na cobrança, tenho certeza que isso pode mudar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereadores. Continua a discussão, requerimento 78/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 78/2020. Peço ao senhor secretário que dê continuidade. Requerimento número 79/2020. Considerando que desde novembro de 2019 desabou o muro ao lado da Escola Municipal Jovelino dos Santos, trazendo um enorme risco às crianças em que lá estudam e também para a casa que está localizada ao lado da mencionada escola. Considerando que até o momento nada foi feito e o muro continua da forma em que se encontrava em novembro de 2019, é que, diante do exposto nos termos regimentais, requeiro ao plenário que seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. A Prefeitura fará a construção de um novo muro.
2. Se negativo, por quê? 3. Se positivo, quando? Vereador Rodrigues. Em discussão, requerimento 79/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 79/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 80/2020. Considerando que a obra que asfaltou a estrada vicinal Mário Covas foi entregue no ano de 2015 e depois de alguns meses começaram a surgir diversos problemas de buracos e rachaduras. Considerando que em meados de outubro de 2019 foi feita uma visita ao secretário estadual de Transporte do Estado de São Paulo para fiscalizar as condições da estrada vicinal Mário Covas. É que, diante do exposto, nos termos regimentais, requeiro ao plenário que seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. Como andar as tratativas da mencionada via? 2. Há algum acordo entre a Prefeitura Municipal de Mairinque com o Governo do Estado de São Paulo para que seja feito o reparo da estrada vicinal Mário Covas? 3. Se positivo, 2. Há uma previsão para que seja feito o reparo? Vereador Rodrigues. Em discussão, o requerimento de número 80/2020. Com a palavra, vereador Peço Rodrigues. a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigues, por 5 minutos. Presidente, só uma questão, vou dar uma faladinha aqui na questão. Às vezes o meu som está falhando um pouquinho, mas tudo bem. Às vezes fica desativando, mas deve ser a questão do note aqui. Eu gostaria aqui de contar com o apoio dos novos vereadores. Esse requerimento meu vem de encontro ao requerimento do Rafael, que acabamos de obter a resposta aí, as respostas de requerimento. E como foi mencionado aí, como foi citado no requerimento, o secretário de Transporte do Estado fez uma visita para a nossa cidade, nesse período aí, e quando nós assumimos esse mandato como vereador, nós já recebemos a rodovia com esses buracos, que é do conhecimento de todos, já é uma demanda que vem de longa data, com várias e várias discussões, foi montada a comissão de inquérito, na qual eu fiz parte, havia um processo da prefeitura contra contra o DR, na qual foi quem construiu, né, essa rodovia, que é do conhecimento de todos, então não precisa aqui ficar nos estendendo por muito tempo. Mas aí eu me pergunto, a prefeitura, até onde eu tenho diante dos meus conhecimentos, me parece que fez uma tratativa, acho que verbalmente, não sei se procede isso, de retirar o processo que estava vinculado ao DR, para que fosse sanado o problema, para que eles imediatamente fizessem o problema. Sanassem os problemas que são os buracos, que inclusive parte da população lá nominou algumas crateras daquela com nossos nomes. E aí fica a questão, entrou a questão do coronavírus, que foi essa pandemia que entrou aí o país, de uma certa forma, em crise, consequentemente o Estado, e também o município. E aí se faz essa tratativa e não se resolve o problema. E aí como vai ficar? Nós vamos terminar o nosso mandato, vai ficar para quem sanar aquele problema? Sabendo que com 5 anos de conclusão da obra, de acordo com esse é o artigo do consumidor, se não me engano, acho que 618, aí tem a lei das licitações, que é a 8.666. Então, são essas concessões, esses trabalhos que são feitos, tem garantia de 5 anos. Aí vence o prazo, nós já estamos em 2020, a obra foi entregue em 2015, porém, existiu o processo judicial, e como vai ficar a questão? Quem vai sanar esse problema? Daqui a pouco a sociedade vai ficar, como se diz aí, vai perder o direito de ir e vir. Se uma daquelas crateras vir aumentar pouca coisa mais, já não tem como passar. Lá no final, foi feito aquele desvio. Então vai ter que fazer um percurso muito longo para que as pessoas cheguem em seu devido local. Às vezes está muito próximo, tem que dar uma volta muito grande para chegar lá. Então a gente pede que o quê? Que o prefeito, as instituições do prefeito, tomem alguma providência para que
sane esse problema, porque senão vai terminar o nosso mandato com um problema que foi tanto discutido, tanto debatido, e não vai ter solução nenhuma. Eu gostaria de contar, mais uma vez, com o apoio dos nobres vereadores nesse requerimento. Essa é a minha fala, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 80/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nós vereadores, eu manifesto meu voto favorável de modo antecipado e só faço aqui uma análise em cima do que eu estou acompanhando ao longo desses 3 anos e 6 meses enquanto vereador da cidade de Mairinque. Sobre a estrada Governador Mário Covas, nós temos primeiro, na gestão do ex-prefeito Denis, uma troca com o governo do estado, onde o governo construiu o presídio aqui, em troca pavimentaria a estrada Governador Mário Covas. Este, no meu ponto de vista, foi o primeiro erro não planejado. Tá? Por quê? Essa obra foi executada em ano eleitoral, onde o governador tinha o interesse em fazer essa obra para ter uma visibilidade política. Segundo erro, a execução da obra. Não houve fiscalização. Não houve fiscalização por parte da Secretaria de Obras do município de Mairinque. Não vou dizer da Câmara porque eu não acompanhava, mas no processo eu pude acompanhar. O juiz, através do perito, disse que houve erro de execução e houve erro de manutenção. O segundo erro do ex-prefeito agora, o Binho Merguizo, ele recebeu a obra, mesmo apresentado já o problema, e ficou responsável pela manutenção e danos a terceiros. Esse foi o grande problema. Se ele não tivesse recebido a obra, ficado responsável pela manutenção, que é hoje onde a empresa está se defendendo, que não houve a manutenção, não houve a capinação ali dos desvios da água pluvial, das canaletas, é hoje onde a Madri está se defendendo. Então, segundo erro. E o terceiro erro agora, onde eu não vejo até como erro, é uma morosidade da gestão atual, por parte do Peixinho, onde ele não tomou nenhuma atitude mais concreta, no início do seu mandato, até mesmo como interino, para não deixar aquelas erosões continuarem a crescer, né? Que hoje já tomou aí grande parte da Mário Covas, que foi necessário até termos um desvio. Então, nós acompanhamos, vereador Rodrigues, que ocorreu uma sucessão de erros. Por isso que é importante nós lembrarmos da história para não cometer novamente o mesmo erro. E agora está aí, uma obra de 32 milhões de reais, sem escada hidráulica, sem desvio correto da água pluvial, vidas se perderam lá, vidas essas que não voltam mais. E aí, quem será responsabilizado? Tendo em vista que o município, ele ficou responsável pela manutenção e danos a terceiros, se essas famílias entrarem com um processo contra a prefeitura vai ter que arcar com isso também. Então, olha quanta irresponsabilidade para com a gestão pública municipal e hoje nós estamos sofrendo a consequência. Só para fazer essa ilustração e para nós lembrarmos quando deu início e hoje como nós estamos sofrendo por falta de gestão no passado. Muito obrigado pela palavra. Continua a discussão, requerimento de número 80/2020. Essa palavra, presidente. Quem pediu? Qual foi? Um foi o professor Giovanni, o outro... Sou eu, presidente, Dizão. Ó, Dizão. Tá travada a câmera do Dizão. Dizão, enquanto você destrava a tua câmera, eu vou passar para o Giovanni, na sequência você fala, tá? Com a palavra o vereador professor Giovanni por 5 minutos. Bom, eu também participei dessa comissão que, na sua fase final do relatório, acredito que na fala do Rafael tem algumas inconsistências que é bom a gente pontuar. Quando a estrada foi recebida, não tinha ainda aberto os buracos. Então, é uma injustiça falar que o prefeito recebeu uma parte com já os problemas. Uma parte. Foi logo na sequência, porque em dezembro foi recebida e ela começou a apresentar os buracos na época das chuvas de janeiro de 2016. Com relação à morosidade do governo Peixinho,
eu não tinha dúvidas que ele não ia resolver esse problema. Deveria se chamar prefeito Tartaruga, porque foi uma das únicas promessas que ele fez em sua campanha, foi resolver o problema da estrada Governador Mário Covas. E, é claro, estamos aí encerrando praticamente o mandato e a gente viu que não vai acontecer, porque essa visita que foi feita, que foi falada, já respondida no requerimento do vereador Rafael, já faz muito tempo, né? E não, já era para ter sido cobrada uma resposta do DR. Então, há uma morosidade muito grande, enquanto isso a população sofre, com certeza o Dizão vai falar do desvio que foi feito, que está judiando lá de quem passa pelo desvio, não é fácil, a distância é maior e a qualidade não é boa também do local de passagem lá pelo desvio. Concedo a parte, vereador Rafael. Com a parte, vereador Rafael da Hípica, por 1 minuto. Vereador professor Giovanni, sobre a falta de consistência na fala, onde o senhor citou que o executivo recebeu a obra em dezembro, isso não é uma verdade. Isso está no processo, isso nós pudemos acompanhar ao longo das audiências públicas, onde a própria empresa Madri afirmou, isso está gravado, tá? Está gravado até mesmo com relatório para o Ministério Público, que já havia ocorrido afundamentos, foi esse o termo, antes da entrega da obra. Mas foi corrigido, mas ocorreu. Então, isso está gravado, tanto no relatório final da Comissão Especial de Inquérito, como nos vídeos das audiências públicas. Por isso que eu fiz esta argumentação. Só por isso. Ok, entendo. Muito obrigado. Na verdade, houve todas as questões, eu estou com a palavra ainda presente, todas as questões que foram apontadas antes de receber a obra, foi feita manutenção pela própria Madri, na época. Então, ela não fez houve problema, isso. entendi. Eu me refiro aos buracos nas condições que eles estão hoje. Obrigado, Que presidente. demoram, né? Demoram para crescer. Continua a discussão, o requerimento de número 80/2020. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Dizão, por 5 minutos. Presidente, vereadores, dar meus parabéns para o Rodrigues, vereador, pelo requerimento, e dizer para vocês a respeito do desvio, o que o professor falou. A preocupação ali do desvio é muito grande, porque aonde nós temos hoje um desvio que está passando muito veículo, a estrada não está aguentando, e muito caminhão pesado, quanto não é buraco, é pó. A população daquele desvio que mora ali reclama demais, com razão. E a preocupação maior minha não é aquele desvio, que logo, se não for arrumada a Maricova, tem outro buraco ali perto da portaria 2, que já está cedendo. Já virou uma lombada ao contrário. Então, qualquer momento, ela vai ceder e vai ter que fazer outros desvios. Então, a preocupação maior é isso. Se não tomar providência, vai ter outro problema muito sério. E eu acho que nós temos que ir para cima, igual o Bruno falou, se unir e ter que resolver, que logo vai ficar sem aquela estrada da Maricova. Vai ter que voltar a fazer o caminho que antigamente fazia pela Castelo Branco, São Roque. Presidente, certo? Uma parte, vereador. Uma parte. Com a parte, vereador Rodrigues, por 1 minuto. Muito obrigado pela parte do vereador, obrigado aí pelo apoio no requerimento. Mas só para deixar esclarecido para a sociedade que não é por falta de cobrança dos vereadores, seja oposição, seja situação, todos nós temos cobrado, tanto do prefeito quanto dos órgãos governamentais, que têm responsabilidade sobre essa via, de que fizesse a manutenção devida nessa via. Então, assim, eu sei que do anseio da sociedade, que nos cobra, muitas das vezes, que não há gestão por parte do vereador, mas assim, nosso papel qual que é? É fazer a cobrança. Mas, infelizmente, nós não temos o poder de fazer a execução da obra, de ir lá fazer. Agora, o que me preocupa é essa questão que o prefeito tirou o processo da prefeitura, fez uma tratativa, segundo
algumas informações informais, e nós podemos ficar sem nenhum processo e sem a devida manutenção, só para complementar, nessa mencionada via. Então, por isso que eu gostaria, mais uma vez, de contar com o apoio da sociedade e deixar esclarecido aí para o povo que os vereadores, todos eles, acho que sem exceção, têm feito os seus esforços, suas cobranças para que possa resolver esse problema. Muito obrigado, o novo vereador, senhor presidente. Mas sempre que eu falo, vereador, às vezes, os munícipes sempre falam, né, que a gente, às vezes, não corre atrás. A gente não vai falar com ninguém, a gente está deixando correr, como que não é, que desde o começo do mandato, vocês sabem, nós temos o vereador, junto com o prefeito, a gente está em cima a respeito da Maricopa. Virou novela essa Maricopa, entendeu? E o município tem razão, sim, porque, você pode ver que muitas famílias já perderam vida já. Agora, você imagina, para a gente já é difícil, imagina se aquelas famílias que já perderam vida, perdeu esposa, perdeu filho. Imagina só, é um pesadelo para o resto da vida. Então, é complicado, Maricopa está complicada, viu? Pedir a Deus aí que o governo lá resolva, junto com a DR lá, e resolva o nosso problema, entendeu? Ou não, daqui a pouco, igual o professor falou, vai acabar o nosso mandato e nós não vai ser resolvido, entendeu? Daí vai ficar como nós somos ruins. Será que é a minha palavra, presidente? Continua a discussão, requerimentos 80/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Aos contrários, queria se manifestar. Aprovado o requerimento 80/2020. Peço ao senhor secretário que dê continuidade. Requerimento número 81/2020. Nos últimos dias, a temperatura caiu abruptamente no município, como já era de se esperar nesta época do ano, e causa preocupação a situação de moradores de rua que ficam expostos a essas condições climáticas adversas. Não raro, temos notado a presença dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente na Vila Sorocabana e no centro, onde buscam abrigo em coberturas de lajes, depósitos de materiais, etc., a exemplo do que também ocorre nas grandes cidades. Exposto isto, nos termos regimentais, requer ao plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos informe. 1. A Prefeitura adotou ou adotará algum planejamento de contemple o acolhimento, ainda que apenas no período noturno, de moradores de rua durante esse período em que predomina as baixas temperaturas? Se positivo, quando será implementado? 2. Se negativo, o que se fará a respeito? Não se tomará nenhuma medida? Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 81/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nós vereadores, eu peço a aprovação do requerimento 81/2020, que pede ao Executivo que abrigue as pessoas que hoje estão na rua em estado de vulnerabilidade social, principalmente neste inverno. Nós podemos ver algumas dezenas em nosso município, na Vila Sorocabana, na frente ali de lojas, né, ocupando a parte da frente da loja, eles vão à noite, ficam lá, e total vulnerabilidade. Também na questão central, tá? Aqui próximo da Câmara, ao lado do único prédio da cidade, nós temos ali pessoas em estado de rua que necessitam de acolhimento por parte do poder público. Eu estou vendo, ainda mais no momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Eu estou vendo alguns municípios já fazendo este trabalho. São Roque deu início nesta semana com uma campanha onde tem calor, tem vida. Também estou acompanhando cidades de parceiros, amigos que são prefeitos, que nem a cidade de Pederneiras, nosso prefeito lá, Vicente, vem fazendo o mesmo trabalho. Itapetininga, a prefeita Simone Marqueto, vem fazendo o mesmo trabalho e vem dando resultado. Sorocaba aqui também, Jaqueline. E nós precisamos cuidar dessas pessoas. Primeiro, porque são seres humanos. Segundo, porque nós vivemos um momento de pandemia e essas pessoas necessitam de mais cuidados para não contraírem o coronavírus.
E terceiro, que ninguém merece ficar na rua passando frio e todos têm o direito, né? E o município de Mairim que tem estrutura, através da assistência social, de fazer essa gestão. Não precisa construir um prédio. Eu estou vendo municípios que vêm fazendo como é construir esses hospitais de campanha, vem montando tendas, tá? Uma única tenda, eu acho que de 10 por 10, com camas para abrigar esse pessoal que está na rua no período da noite. Então, isso é possível, é viável, e eu espero que o Executivo atenda esse nosso pedido. Muito obrigado, senhor presidente. Conto com o apoio dos novos pares. Continua a discussão, requerimento 81/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permanecem como estão. Aos contrários, queria se manifestar. Aprovado o requerimento 81/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 82/2020. Considerando que o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, PLP 39/2020, finalmente foi sancionado pelo Presidente da República no dia 28 de maio, após semanas de muita expectativa. Considerando que referido projeto de lei parlamentar 39/2020 prestará auxílio financeiro da ordem de 125 bilhões a estados e municípios, sendo repassado ao nosso município o valor de R$ 5.273.674,63 para combater a pandemia do Covid-19. O valor inclui repasses diretos e suspensão de dívidas, considerando que o gasto desse recurso será flexibilizado, assim podendo também custear a folha de pagamento da PMM. Exposto isto, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requer ao plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos informe. 1. A Prefeitura já elaborou o plano de gastos dessas receitas a serem recebidas. No que consiste? Como se dará a aplicação desses valores? 2. A Prefeitura pretende utilizar parte desses valores para manter os serviços básicos e folha de pagamento? Em que proporção? Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 82/2020. Com a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, novos vereadores, eu conto com a aprovação do requerimento 82/2020, que diz aqui no texto deste requerimento o que nós já sabemos. O presidente sancionou a PL 39/2020, PLP, onde contemplará o município de Mairim no valor de R$ 5.273.000 para o auxílio no combate ao coronavírus. Em conversa com o deputado federal Baleia Rossi, o mesmo me informou que este recurso, o gasto dele é flexibilizado, ou seja, não é só para combate à pandemia, também pode ser usado para custeio, para folha de pagamento e também para pagar serviços de terceiros. Então, por isso que eu estou perguntando ao Executivo como está o plano de gastos sobre este recurso. Ainda mais porque nós estamos acompanhando que os servidores estão recebendo parcelados antes da pandemia, agora durante a pandemia tem sido mais frequente. Então, é muito importante nós sabermos como o Executivo vai gastar esses R$ 5.200.000. É nosso papel fiscalizar, eu espero que ele responda, e responda com um plano de gastos deste recurso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a aprovação dos novos pares. Continua a discussão, requerimento 82/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queria se manifestar. Aprovado o requerimento 82/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 83/2020. O Governo Federal editou a Lei Federal número 13.987, de 7 de abril de 2020, de modo a incluir na Lei Federal número 11.947/2009, Programa de Alimentação Escolar, que durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica, em razão de situação de emergência ou calamidade pública, fica autorizada em todo o território nacional, em caráter excepcional,
a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo Conselho de Alimentação Escolar dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos da lei, à conta do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Como se sabe, muitos escolares têm na merenda escolar a única garantia de uma refeição minimamente digna, de modo que, sensível a essa triste realidade, buscou-se assegurar a continuidade da subsistência dessas crianças pertencentes a famílias extremamente carentes. Exposto isto, nos termos regimentais, requer ao plenário ser oficiado o chefe do Executivo para que este nos informe. 1. A Prefeitura adotou medidas administrativas para conceder cestas básicas às famílias dos escolares na forma da Lei Federal número 13.987, de 2020. No que consiste? Quando foram postas em prática? 2. Se negativo 1, por que não foi implementado ainda o atendimento daquela lei? Quando pretende-se fazê-lo? Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 83/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nós vereadores, nós estamos acompanhando todas as ações do governo federal e estadual para que nós possamos, de fato, aplicar em nosso município. Nós acompanhamos que o governo federal ele deliberou esta lei, garantindo aos municípios a autonomia de utilizar este recurso do PNAE para a compra de cesta básica às crianças. Nós sabemos que Mairinque tem um problema na prestação de contas deste recurso, segundo informações, mas eu gostaria de alertar que muitos outros municípios já estão fazendo o seu papel, e aí aqui a pergunta 2, estão fazendo o seu papel utilizando o recurso próprio, que é utilizado para custear merenda escolar, para comprar cestas básicas e destinar à família. Tendo em vista que no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 1990, em seu artigo 4º, ela garante o direito à alimentação à criança e adolescente. Direito esse que hoje está sendo violado, porque essas crianças não estão na escola, essas crianças estão na sua residência, e muitas dessas crianças só têm uma alimentação completa na escola. Nós sabemos disso. Então, eu peço ao Executivo que, independente desta lei, ele haja com sobriedade, com amor ao próximo e às nossas crianças, e tome uma atitude nesse sentido. Também gostaria de aproveitar a oportunidade, não tem tribuna livre hoje, senhor presidente? Não. Ou tem? Não. Então, gostaria de pedir aqui uma ajuda à Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal de Mairinque sobre uma questão que está acontecendo com os servidores da pasta da educação. Eu protocolei um ofício à secretária de Educação, senhora Rita Sarti, questionando-a sobre o retorno dos servidores da pasta de educação sem um ato ofício. Então, um chamado no grupo de WhatsApp. Então, nós estamos questionando porque o decreto 6.657 está vigorado, bem como o seu artigo 5º, inciso 1º, onde diz que a partir do dia 23 de março, já foi, todas as atividades escolares, de creche, bem como o serviço dos servidores in loco, foi suspenso. Então, se não houve uma alteração na lei, se não houve um ato ofício, como que esses servidores terão que voltar às atividades? Então, eu já fiz um ofício e eu peço a ajuda da Comissão Permanente de Educação da Câmara para que nós possamos cobrar a Secretaria de como esses servidores vão voltar, de que forma, em quais condições, quem está convocando, para que nós possamos também segurar os nossos profissionais. Senhor presidente, quanto à aprovação dos nossos pares no requerimento 83/2019, que cobra o kit de alimentação às crianças da rede pública de ensino de nosso município. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 83/2020. Peço a palavra, Com presidente. a palavra, vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Então, o vereador Rafael tem o nosso apoio, está de parabéns pelo requerimento. A gente teve algumas informações através de outro requerimento, se eu não me engano, do vereador Túlio, que foi respondido, sobre a questão da assistência social. Então, assim,
a gente vê que o governo do Estado de São Paulo fez o seu papel, que foi, criou um programa para os alunos da escola estadual, que é o Merenda em Casa, onde, com a mínima burocracia, esses alunos estão recebendo parcelas de R$ 55,00 por mês. O governo federal enviou as cestas básicas para as famílias que estão no cadastro único. Eu já falei aqui a semana passada que a prefeitura tem no site... o governo enviou para as pessoas do cadastro único, e tem 100 pessoas ainda que a assistência social não conseguiu contato, está lá no site da prefeitura os nomes com essa lista. O fato é que a assistência social respondeu no requerimento do vereador Túlio, se eu não me engano, que foram entregues 371 cestas em abril. A gente sabe que precisa de muito mais. Tem muito mais gente em situação de vulnerabilidade. Eu já falei aqui a semana passada sobre solidariedade, as pessoas se ajudando, mas realmente está faltando o governo municipal, prefeito Peixinho e sua equipe dar uma resposta, porque a gente sabe que tem muita gente que está precisando no município. E deixar tudo isso para a costa das entidades, das pessoas, não é justo. O governo tem que ser solidário nesse aspecto, tem verba destinada para isso. Nós estamos numa situação de emergência, então tem um fundo aí no município que pode ser usado para isso. Então, está de parabéns pelo requerimento e tem o nosso apoio, vereador Rafael. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 83/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloca a votação. Os que são favoráveis, permanecem com questão, os contrários, queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 83/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 84/2020. A Prefeitura Municipal lançou os editais de concurso público de número 01 e 02/2020, pelos quais irá promover 116 novas vagas no quadro de empregos da Prefeitura. Certamente foram realizados os devidos estudos de impacto financeiro, de modo a assegurar que as contas municipais suportem esse aumento da despesa com pessoal. Assim, é que nos termos regimentais requeiro a plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos informe no que consiste os estudos quanto aos impactos financeiros originados com a ampliação de 116 novos cargos que serão providos através dos concursos número 01 e 02/2020, detalhando minuciosamente os seus termos. Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 84/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nós vereadores, eu peço aprovação no requerimento 84/2020. Nós estamos aqui pedindo ao senhor prefeito que nos forneça um estudo sobre o impacto financeiro para a admissão de mais 116 cargos. É muito importante que nós tenhamos consciência que o município de Marinque hoje já passa por uma situação financeira não tão boa. Durante a pandemia e pós-pandemia, isso será ainda pior. Então, a consequência disso, não precisa ser nenhum grande estudioso, e economista para saber, é que a partir de 2021, o município de Marinque sim terá uma queda na arrecadação. Eu vi hoje, na apresentação do projeto 30/2020, sobre a lei de diretriz orçamentária, o executivo fixando o gasto do município em 169 milhões de reais para o exercício de 2021. Então, eu acredito que Marinque não arrecadará esse recurso. Eu acredito que não. Perante este momento de crise que o mundo vive. Marinque não é diferente. Ainda mais no momento onde o executivo não está contingenciando a despesa. Ele não está enxugando os contratos não essenciais. Ele não está enxugando a folha de pagamento. Enfim, então a consequência disso será, sim, a falta de recursos, principalmente com a folha de pagamento. Repito, já ocorria antes da pandemia,
agora, durante também, e pós, então, só Deus sabe o que pode acontecer. Nós precisamos desse estudo de impacto financeiro, onde o executivo quantifique este custo com os 116 novos cargos que o município admitirá a partir de 2021. Nós precisamos ter essa noção para que nós possamos, até mesmo, assegurar que esses novos contratados, através desse concurso, venham a ter o seu salário pago. Porque é preocupante o cenário econômico de nossa cidade. Nós não podemos frustrar o sonho dessas pessoas em prestarem um concurso, passarem e terem uma estabilidade, lógico, trabalhando. Ok? Senhor presidente, conto com a aprovação dos novos pares e que o prefeito nos forneça esse estudo de impacto financeiro sobre as 116 novas vagas de trabalho na cidade através do concurso 1 e 2/2020. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 84/2020. Não vem ninguém discutir, coloca em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 84/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 85/2020. Considerando que no dia 5 de março deste ano, este vereador apresentou o requerimento número 59/2020, que cobrou providências da Prefeitura sobre o possível fechamento da unidade do Correio da região de Dona Catarina. Considerando que, em resposta ao requerimento número 59/2020, pergunta 2. Se positivo, qual o motivo e quais as providências a Prefeitura tomará para não deixar a população sem esse importante serviço? Fecha aspas. A Prefeitura apenas responder utilizando o termo prejudicado. Considerando que o serviço do Correio é essencial para a população, principalmente nos dias em que vivemos de isolamento social, é que, diante do exposto, nos temas regimentais, requeiro ao plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos informe 1. Quais providências a Prefeitura está tomando para garantir a retomada das atividades do Correio de Dona Catarina? Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 85/2020. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nós vereadores, nós acompanhamos que no dia 5 de março nós aprovamos por unanimidade nesta casa, acho que foi por unanimidade, o requerimento 59/2020, onde nós cobramos naquela época o Executivo para que fizesse uma gestão, não é uma interferência de alguém, fizesse uma gestão e não deixasse fechar o Correio de Dona Catarina. Nós acompanhamos que isso não existiu, não ocorreu. Eu estive falando com o responsável pela Serim, pelos Correios, e o que aconteceu hoje é que o Correio fechou e a Prefeitura está dizendo que fechou decorrente à pandemia. Mas Correio é serviço essencial. Nós sabemos que, neste momento de pandemia, muitas pessoas não estão saindo de suas casas, estão comprando pela internet e os Correios fazem entrega desses produtos, até mesmo de medicamentos. E agora, a população da região de Dona Catarina está sem esse serviço. Está sem a estrada transitável, sem manutenção nas vicinais, barro ou poeira, e agora sem os serviços do Correio. Então, eu peço o apoio dos nobres pares para que aprovem o requerimento 85/2020, para que assim o prefeito restabeleça com a máxima urgência os serviços do Correio em Dona Catarina, tendo em vista que não é tão difícil no ponto de vista onde a maior dificuldade, segundo informações, é levar o malote com essas possíveis correspondências. Então, o Correio Central não quer entregar lá em Dona Catarina. Não dá para se fazer uma gestão. É possível, é necessário, e eu espero que isso aconteça. E eu espero poder contar com a aprovação dos nobres pares no requerimento 85/2020, que pede o restabelecimento do serviço do Correio em Dona Catarina, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 85/2020. A palavra, presidente. Palavra, vereador Dizão, por 5 minutos. Presidente, nobres vereadores, tem meu total apoio. Eu sei que a população de Dona Catarina é tudo longe para eles,
E o Correio facilitava muitas coisas, né? Ficava até lá, e às vezes as pessoas não tinham condição de buscar, um parente minha retirava, e hoje, certeza que eles não têm, muitos ministros não têm condições de buscar em Mairink, entendeu? Então, hoje eu sou muito cobrado pelo Correio, e eu dou total apoio, meu voto já está garantido, pode ter certeza disso, e o sonho de todo mundo lá é voltar ao Correio. É a única coisa que a gente tinha, né? Essa é aqui a minha fala, presidente. Continua a discussão, requerimento 85/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis por essa questão, os contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 85/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 86/2020. No dia 01/06, em uma live, juntamente ao deputado federal Baleia Rossi, fomos informados por aquele atuante parlamentar que foi aprovado no último dia 26 de maio o projeto de lei número 1075/2020, de autoria de diversos deputados, e que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e da outras providências. Essa proposta, senhor presidente, autoriza a concessão de auxílio pelo governo federal, da ordem de 3 bilhões de reais ao setor cultural, como forma de amenizar a crise originada no setor em função da pandemia de Covid-19, mediante a concessão de repasses aos governos dos estados e aos municípios brasileiros. Uma das exigências para conferir transparência na aplicação dos recursos é de que as prefeituras deverão promover o cadastramento dos artistas a serem beneficiados pelo auxílio. Exposto isto, nos termos regimentais, requer ao plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos informe. 1. A Prefeitura já vem adotando medidas administrativas para se habilitar ao recebimento desses recursos para investimentos no setor cultural, como auxílio aos profissionais. Se sim, no que consiste? 2. Se negativo, 1. Pretende fazê-lo? Quando? 3. No caso do cadastro de artistas determinado pela lei, a Prefeitura irá implementar esse cadastramento de maneira eletrônica, a fim de que os interessados possam facilmente utilizar a ferramenta? Se positivo, quando o recurso estará disponível? 4. Requeiro que a Prefeitura informe o número atual de artistas cadastrados no município de Mairink. Vereador Rafael da Ípica. Em discussão, requerimento 86/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nós vereadores, nós podemos acompanhar que em diversos nichos de trabalho, de atuação, vieram a sofrer e paralisar suas atividades decorrentes da pandemia, e não é diferente para os profissionais da cultura, tá? Os artistas informais, artistas de ruas, as pessoas que cantam, tocam em barzinhos, e com certeza essa será uma das atividades a voltarem à normalidade por último. Então, vão precisar do auxílio do governo federal e vão precisar do auxílio do governo municipal também. É nesse contexto que eu estive conversando com o deputado federal Baleia Rossi, onde o mesmo me informou pela deliberação e aprovação do projeto de lei 1075/2020, que garante o auxílio aos profissionais da cultura. E como que funciona esse auxílio? É mais ou menos como um auxílio emergencial do governo federal. Só que quem vai pagar este auxílio aos artistas não é a Caixa Econômica Federal, sim o município. Agora, como que o município vai se tornar apto a receber este recurso e a repassar aos artistas? Será pelo cadastro de artistas do município. E eu fui buscar informação junto ao secretário de Cultura. Eu mesmo me informou que o cadastro de artistas de nossa cidade está desatualizado. Ou seja, há muitos artistas aqui que não estão nele. E a consequência disso é muitos artistas sem receber este recurso do governo federal. Então, é muito importante a Secretaria de Cultura
fazer o mínimo, que é elaborar um plano de ação para viabilizar o cadastro dos artistas da cidade de Mairinque para que eles possam receber esse auxílio. É isso que eu espero que aconteça. E no mesmo contexto, senhor presidente, eu só gostaria aqui de finalizar falando que isso não é tão difícil, tá? Mas cabe aqui uma crítica ao departamento. Eu não pude ver nada de concreto ao longo desse tempo. Passou o carnaval, não teve. Nós pudemos ver o abandono total por parte do Horto Florestal, está também na parte da cultura e turismo. Nós não pudemos ver a retomada do polo de cultura da Barreto, sim a perda da cultura da Vila Barreto. Nós não acompanhamos a elaboração e sanção de nenhum edital e fechamento da escola da Elan. Então, a cultura perdeu muito nesta gestão. E o que eu quero dizer com isso não é só a crítica construtiva, mas é que o Departamento de Cultura assuma essa responsabilidade agora e não deixe os artistas perderem este recurso que, com certeza, vai salvar muito deles nesse momento. E, para isso, é só elaborar o cadastro, que hoje pode ser feita em uma plataforma digital, como já há na Prefeitura. Senhor presidente, conto com a aprovação do novos pares do requerimento 86/2020, de minha autoria. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 86/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Aos contrários, queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 86/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 87/2020. Considerando que a Prefeitura de Mairinque, por meio da Secretaria da Casa Civil e Planejamento, anunciou em seu site oficial no dia 29 de maio deste ano a conclusão da obra de recape asfáltico da Avenida Dr. José Maria Whittaker e da Rua Hermes Dório Natali, no Jardim Cruzeiro. Considerando que após algumas semanas do anúncio de conclusão da referida obra, a mesma já apresentava problemas de rachaduras na manta asfáltica. Diante do exposto, nos termos regimentais, requer ao plenário que seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos informe. 1. A Prefeitura identificou rachaduras e ou buracos na manta asfáltica da obra de recapeamento da Avenida Dr. José Maria Whittaker e da Rua Hermes Dório Natali, no Jardim Cruzeiro. 2. Se sim, a pergunta 1, a Prefeitura acionou a empresa responsável pela execução da obra para que a mesma a refaça, como prevê o artigo 618 do Código Civil? Se sim, quando iniciará? 3. Favor fornecer cópia do contrato executivo da referida obra. Vereador Rafael da Ípica. Em discussão, requerimento 87/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nós vereadores, nós sabemos o quanto é difícil termos uma obra em nossa cidade. Nós sabemos o quanto é difícil os vereadores trazerem recursos e o quão é importante eles verem esses recursos aplicados corretamente. E é aí que eu me solidarizo ao vereador professor Giovanni a respeito desta obra mal feita pela empresa, da qual o executivo não fiscalizou. Isso é muito triste. Nós podemos ver o Steve in loco, né, no recape asfáltico da Avenida José Maria Whittaker, também da Rua Hermes Dório Natali. Eu não sei se os senhores estiveram lá, mas o asfalto, de fato, ele está descolando. Tá? Então, em breve, se continuar chovendo, sairá placas, né, de metro ali quadrado de asfalto. Então, isso é desperdício de dinheiro público, é irresponsabilidade com o dinheiro público. E é por isso que nós precisamos, já neste momento, já acionei o Ministério Público, tá? Mas acionar também a Prefeitura e a empresa para que refaça a obra ao longo deste período, como prevê o artigo 618 do Código Civil. Por quê? O que pode acontecer? A Caixa fazer a medição e não pagar a obra, e a consequência disso é a empresa abandonar a obra. Nós vamos ficar com um problema parecido com a Rua 1 e 5 da Nova Granada. A empresa Obravem venceu a licitação, abandonou a obra, está lá, também não recebeu parte do recurso e não há solução para aquele problema. Porque eu digo isso, o município não tem estrutura
para, se for necessário, recapear o trecho dessas duas obras de recap. Então, é importante fazer uma gestão rápida e pontual para que a mesma refaça essa obra. Responsabilidade com o dinheiro do Maniquim. Respeito com o povo. Espero que aconteça a recuperação dessa obra no início desse requerimento, neste momento. Eu espero poder contar com o apoio dos novos pares. Muito obrigado, senhor presidente. Encerra aqui minha fala. Continua a discussão, requerimento 87/2020. Essa palavra, presidente. Com a palavra, vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Bom, essa obra foi, como eu disse num vídeo que eu coloquei nas redes sociais, muito esperada. É uma verba de 2016. Então, o projeto, para esse recapeamento, ele já vem de muito tempo. Conseguimos essa verba em 2016, e aí a gente sabe que o asfalto das avenidas onde passa ônibus está muito degradado. Então, era um recapeamento esperado que acontecesse. Bom, o dia que estavam fazendo a obra, eu estive lá por alguns momentos, verifiquei que estava sendo feito. Eu não sou engenheiro, então, é claro que nós saímos de lá felizes com a obra que estava acontecendo. No outro dia, eu já recebi denúncias, porque eu fiz a postagem dos rachamentos, falei com a prefeitura, o departamento de convênios é que tem a responsabilidade de fazer a fiscalização. E eles disseram, estamos entrando já com um processo com a empresa, porque já receberam fotos, passamos tudo que tinha que passar. Já estamos entrando em contato com a empresa para que ela proceda esse trabalho de refazer o serviço mal feito. Então, depois teve até um cidadão que entrou em contato comigo, me contando que ele passava no momento que estava sendo feito ali esse trecho em frente à escola Lelizito, e ele presenciou uma discussão entre duas pessoas sobre alguma coisa que estava acontecendo na obra. É claro que a pessoa não parou, mas ela achou estranho. Havia uma discussão ali entre duas pessoas, acalorada, e era sobre a obra. Enfim, eu vou ser também o primeiro a cobrar que se faça o trabalho com qualidade, porque 239 mil, 240 mil, 236 é muito dinheiro. E tem que realmente ter uma responsabilidade, e eu volto a cobrar o executivo. Tinha que ter um engenheiro da prefeitura 100% do tempo acompanhando essa obra. Não é possível uma obra dessa magnitude que venha acontecer no município e aí só depois é que está pronta e aí não está terminada ainda. O vereador Rafael bem falou, falta ainda a medição da Caixa, o pessoal de convênio me explicou tudo isso. Falta vir a medição, o engenheiro da Caixa, só depois que o engenheiro da Caixa aprovar a obra é que a empresa vai receber. Então, veja que é todo um processo burocrático, mas não tinha que deixar acontecer. E aí falhou o executivo de não ter lá uma fiscalização 100% enquanto a obra estivesse acontecendo. Porque o outro lado, que é subindo, está todo mundo elogiando, que ficou ótimo. Então, o problema foi pontual. Foi ali na descida pontual. Então, a gente professor. Vai acompanhar isso muito de perto. Pois não, vereador? Professor, como nós estamos juntos aí nessa condição de verbas, né, que nós conseguimos, o deputado pastor Gilberto Nascimento mandou 460 mil, que foi feito da Mitsuki até a rotatória, e ainda eles têm que terminar o outro lado, eles esperam receber para que ele possa terminar. Então, eu acredito que essa empresa ela vai arrumar isso aí, porque eles têm que voltar para terminar o outro lado, senão eles não recebem, né?
né? Então, eles têm que voltar ainda. É a mesma empresa que ganhou a licitação, da parte que o vereador Rodrigues conseguiu a emenda com o deputado dele, do Leite, que vai fazer a parte de cima até a Hermes Dóris Natali, né? Então, eu acredito que essa mesma empresa ela volta para a cidade para fazer isso e vai arrumar essa parte que ficou muito ruim mesmo, né? Tá? Até aqui. Nós vamos acompanhar isso. Obrigado, professor. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Com a parte. A palavra, vereador Bila. Com a palavra, vereador Bila, por 5 minutos. Boa noite, senhores vereadores. Quero parabenizar o professor Giovanni pela conquista dessa emenda com o seu deputado. Eu estive hoje conversando com o engenheiro Rafa da prefeitura, não só sobre essa rua que o senhor conseguiu recurso, mas também o recapeamento que eles fizeram na Vila Granada. Em frente à creche da Vila Granada, também teve algumas trincas pequenas, onde eu já relatei para o engenheiro da prefeitura, e eles me informaram, entre amanhã ou essa semana, a empresa, que é a Pratium, vai voltar a refazer essa manutenção, vai fazer um novo recape nessas 2 ruas onde tivemos o problema. Uma outra questão também que o nobre vereador Rafael comentou, da Rua 1 e Rua 5, através da deputada Marcelia, eu consegui um recurso de R$150 mil, onde teve a licitação semana retrasada. A Obra Gen, ela ganhou essa licitação, só está aguardando agora a ordem de serviço para retornar a obra da Rua 1 e Rua 5, para finalizar aquela obra que está dando muito dor de cabeça hoje para aqueles moradores. Eu também pedi para o pessoal da prefeitura entrar em contato com o pessoal da Saniaqua, onde eles também fizeram uma cagada naquela rua. A prefeitura já entrou em contato também com o pessoal da Saniaqua. Agora vem as Obra Gen assinando a ordem de serviço entre Obra Gen e Saniaqua, vai retornar essa obra. Bem previsto daqui a um mês, porque o engenheiro da prefeitura me informou. Senhor presidente, sem mais. Vereador Bila, me dá uma parte, por favor, vereador. Do sim, quem? Com a parte, vereador professor Giovanni, por 1 minuto. Uma das coisas que eu fui questionado nas redes sociais foi com relação à raspagem do asfalto antes de colocar o recapeamento. Existem editais que contemplam essa raspagem. Não é o caso do nosso, só esclarecendo, né? Quando tem o processo de raspagem, é muito mais caro abrir esses sulcos no asfalto antigo para depois vir com a camada do asfalto novo. Então, aqui em Mairinque não está previsto no edital fazer esse trabalho de raspar o asfalto antigo. Então, só faz um tratamento com uma base de piche e daí vem já a camada asfáltica. Só esclarecendo isso para alguns que me perguntaram nas redes sociais. Obrigado. Professor, eu concordo com o senhor. Esse sistema de fresagem é muito caro. Como vocês conseguiram recurso para recapear os 2 lados da avenida? Se fosse fazer a fresagem, vocês iam só conseguir recapear uma rua só. O outro lado ia ficar tudo emburacado. Por isso que não foi colocado a fresagem no contrato. Tá ok? Tá, parte, vereador Bila. Tá certo. Toda, pastor. Bom, a gente está vendo nas redes sociais, eu acompanhei a matéria que o professor Giovanni colocou, e eu vejo muito pré-candidato, né, usando lá para bater, falando que o recapeamento é uma porcaria, que não serve para nada, que não vai aguentar. Nova Mairinque faz 1 ano que essa mesma empresa fez e está lá a Major Saldanha, a não ser um buraco que a Saniaqua abriu em frente à igreja presbiteriana,
que está lá remendado. Até agora não teve rachadura nenhuma e trinca nenhuma. Então, as pessoas que são pré-candidatos, eles usam esse atributo, né, para que possa criticar o vereador que trouxe a emenda. Eu fico chateado com esse tipo de coisa, mas eu sei que faz parte, né? Faz parte disso. Então, vereador professor Giovanni, parabéns e vamos continuar lutando, né? Tem muito pré-candidato a vereador e, lógico, está no direito deles também de questionar, mas quando estiverem aqui, eu torço para que muitos estejam aqui, eles veem o quão árdua é a tarefa de nós conseguir esses recursos, né? Buscar esses recursos com os deputados que nós temos amizades e contatos para que nós possamos trazer para o município de Mairinque. Tá certo, vereador? Obrigado, Vila, pela parte. Pastor, para finalizar, concordo com sua fala. Em 2017, eu também ouvi muito pessoas comentar isso mesmo, que seria uma casquinha de asfalto, o asfalto ia durar, mas se hoje os moradores da Vila Barreto, Granada, Recanto, andarem nas ruas principais, está tudo lá, pastor. As ruas em perfeitas condições, só está danificado onde a Saneago, infelizmente, abriu alguns buracos. Mas, em restante do recapeamento, nota 10. Ok, pastor, vereador. finalizo minha palavra, pastor. Obrigado, Vila. Acabou o tempo aqui, obrigado. Continua a discussão, requerimento 87/2020. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigues, por 5 minutos. O requerimento tem meu apoio, obviamente, né? Porque até mesmo, como já foi mencionado aí, foi feita essa fusão, essa junção dos valores das emendas, para que pudesse ser contemplada com o recapeamento essas vias. E eu também passei por lá, acompanhei a matéria do vereador professor Giovanni, e nos deixa com uma certa tristeza, né? Porque, como já foi dito aí, é uma dificuldade muito grande para se conseguir esse recurso para recado, que não é só essas vias que precisam. Quero aproveitar aqui até o ensejo também, parabenizar o vereador Billa, que tem conseguido muitos e muitos recursos para recapear várias ruas na Barreto, na Granada, no Recanto dos Eucalipto. Inclusive também, aproveitando o ensejo aí, a rua, a avenida onde eu moro, que é a Avenida Horácio Manigliani, ela foi feito também um recap que, de uma certa forma, nos causa uma certa impressão de que não é um recap de tão boa qualidade. Aparentemente, a brita parece que tem um tamanho um pouco maior, acredito eu, como o professor Giovanni disse. Eu não sou nenhum engenheiro, mas a gente sempre vê que a massa asfáltica ela tem que ser um material mais fino, material que dá para ser mais denso, que ele vai acoplar melhor no chão. Então, assim, deixa a gente triste, porque até mesmo, como eu já disse aqui, existe recurso de parte do deputado federal Alexandre Leite, do Democratas, também nesse trecho. Vai ser feita a fusão ainda, aliás, foi feita a fusão, mas ainda vai ser contemplado o trabalho. Então, a gente já pede para quê? Para que o setor da prefeitura, o setor de fiscalização, o pessoal de convênio, faça uma fiscalização ou um acompanhamento mais adequado, sem querer desmerecer o trabalho de ninguém aqui, na hora que estiver sendo feito o recapeamento. Porque, como já foi dito, é muito difícil conseguir esse recurso. Então, já que vem o recurso, vamos fazer bem feito. Eu me lembro até que me recordo que eu fiz uma postagem da rua Hermes Doris Natali, que aí houve até uma crítica por parte de algumas pessoas, dizendo que é uma vergonha, né? Mas a pessoa tem que entender que foi feita a fusão dessas emendas para que fosse contemplada as ruas do Jardim Cruzeiro. Obviamente que eu gostaria que essas emendas fossem para Granada, para Barreto, para Mojolim, para o Recanto. Porém, o Bilo tomou conta de quase tudo lá, Bilo, desculpa a maneira de expressar, mas no bom sentido. Então, fica difícil a gente encontrar as ruas lá para poder indicar essas emendas. Mas tem, sim, o meu apoio ao requerimento, porque essa é a nossa obrigação, fiscalizar o prefeito, fiscalizar as obras que estão sendo feitas na cidade. Muito obrigado aí a todos e conta com o meu apoio nesse requerimento. Continua a discussão, requerimento 87/2020.
Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 87/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 88/2020. Considerando que o advento da pandemia do coronavírus provocará significativos em todos os setores da economia brasileira, considerando que referidos impactos, por certo, repercutirão também nas finanças do poder público, é que nos termos regimentais requer ao plenário seja oficiado o chefe do executivo para que este nos informe. 1. A Prefeitura já elaborou estudos quanto aos impactos financeiros originados no orçamento municipal em função da pandemia do coronavírus? Se sim, a queda da arrecadação é estimada em quantos por cento? Especifique o valor. 2. Se negativo, esse estudo será realizado? Quando será concluído? Vereador Rafael da Ípica. Em discussão, requerimento 88/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael, por 5 minutos. Senhor presidente, nossos vereadores, vou ser breve. Peço aqui a aprovação do requerimento 88/2020, onde estou pedindo do Executivo que nos informe sobre uma possível queda na arrecadação da cidade. E, para isso, ele informe um estudo financeiro dos impactos na pandemia, no caixa da Prefeitura. Então, é muito importante, nós acompanhamos o prefeito parcelando pagamentos dos servidores e alguns outros contratos, mas justificando a queda na arrecadação decorrente à crise da pandemia. Então, eu quero saber de quando essa queda na arrecadação, de quanto se refere essa queda na arrecadação. Eu sei que São Roque já anunciou um valor de próximo a 5 milhões por mês, de estimativa de queda na arrecadação. Possa ser menos, pode ser até mais, mas fez uma estimativa. Eu quero mesmo do nosso município, onde estou como vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Encerra aqui minha fala. Continua a discussão, requerimento 87/2020. 88, né? 88, presidente. 88, desculpa. 88, isso. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, aos contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 88/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 89/2020. O vereador Biula, nos termos regimentais, requer seja oficiado o chefe do Executivo para que este se informe com a concessionária Saneaqua sobre as obras da Estação de Tratamento de Esgoto, ETE, do bairro do Jardim Vitória e demais elevatórias, a fim que preste algumas informações para que seja esclarecida a população do município. 1. Qual o andamento das obras da Estação de Tratamento de Esgoto do Jardim Vitória? Qual o prazo de conclusão da obra? 2. Qual a previsão para a instalação da estação elevatória nos bairros Jardim Arco-Íris 1, Flora, Residencial Parque, Trocadeiro, Nova Mairinque, Vila Sorocabana, Brasil-Japão, Monjolinho 1, Monjolinho 2, Recanto dos Eucaliptos, Marmeleiro 1, Marmeleiro 2. 3. Todas as áreas das estações elevatórias citadas na pergunta número 2 estão documentadas? Se não estiverem, o que está faltando para a regularização? Vereador Biula. Em discussão, requerimento 89/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 89/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 90/2020. Considerando que uma das funções do vereador é a de fiscalizar os atos do Executivo e que é função do Executivo cuidar das terras públicas do município e da União, considerando que tenho como vereador me posicionado contra os loteamentos irregulares e cobrado ações do município desde o início do meu primeiro mandato em 2013, considerando que inúmeros loteamentos em Mairinque são irregulares, não têm a autorização da Prefeitura para funcionamento e que os loteadores não realizam a infraestrutura prevista em lei, considerando que há pouco efetivo para fazer a fiscalização dos loteamentos irregulares, considerando que muitos desses loteamentos já estão com muitas construções em andamento, considerando a resposta do requerimento número 6/2019, de autoria do vereador Túlio Camargo sobre os loteamentos irregulares do município, considerando que em minhas visitas constatei um loteamento novo com algumas construções na lateral do início do Morro do Sabó, no Moreiras, com acesso pela estrada lateral da Escola Neuza Bertoncello, conforme foto abaixo.
É que nos termos regimentais requer ao plenário que seja oficiado o chefe do Executivo para que este informe à Câmara o seguinte. 1. Como se chama o loteamento localizado na lateral do início do Morro do Sabó, no Moreiras, indicado no mapa anexo? 2. O loteamento tem cadastro e aprovação na Prefeitura? 3. Se não foi feito o embargo e comunicado ao Ministério Público, favor enviar cópia do auto de embargo e do ofício ao Ministério Público. 4. A Prefeitura tem ciência que estão construindo no local? Vereador professor Giovanni. Em discussão, o requerimento de número 90/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 90/2020. Conexão tá lenta, tá dizendo aqui. Apareceu agora. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 91/2020. Considerando que tenho como vereador me posicionado contra os loteamentos irregulares e cobrado ações do município desde o início do meu primeiro mandato em 2013, considerando que inúmeros loteamentos em Mairim que são irregulares, não têm a autorização da Prefeitura para funcionamento e que os loteadores não realizam a infraestrutura prevista em lei, considerando que há pouco efetivo para fazer a fiscalização dos loteamentos irregulares e que muitos desses loteamentos já estão com muitas construções em andamento, considerando que em minhas visitas constatei um loteamento novo com algumas construções na Estrada do Sertanejo, em área pública, onde seria instalada a fábrica da Marinex, com acesso pela lateral da ponte sobre via férrea, do lado oposto à Avenida do Café. Segue fotos abaixo. É que nos termos regimentais, requer ao plenário que seja oficiado o chefe do Executivo para que este informe à Câmara o seguinte. 1. O loteamento tem cadastro e aprovação na Prefeitura? 2. Se não foi feito o embargo e comunicado ao Ministério Público, favor enviar cópia do auto de embargo e do ofício ao MP. 3. A Prefeitura tem ciência que estão construindo no local? Gabinete Vereador, professor Giovanni. Em discussão, requerimento 91/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 91/2020. Requerimento número 92/2020. Considerando que o comando desta pasta tem mudado bastante nos últimos anos e que cada diretor teve uma certa autonomia para trabalhar com sua equipe, considerando o desmonte do Museu Municipal Conselheiro Francisco de Paula Mairim, que a partir da década de 1990, considerando que os itens do Museu Municipal Conselheiro Francisco de Paula Mairim devem estar catalogados nos registros de bens patrimoniais do município. Nos termos regimentais, requer ao chefe do Executivo que nos informe o seguinte. 1. Existe uma lista do antigo acervo do Museu Municipal Conselheiro Francisco de Paula Mairim no registro de bens patrimoniados do município? Se sim, favor enviar. Vereador professor Giovanni. Em discussão, requerimento 92/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 92/2020. Peço ao secretário, as indicações de número 253 a 297/2020 serão encaminhadas aos seus destinatários. Peço ao secretário que faça a leitura de diversos. Questão de ordem, presidente. Recebimento do ofício. Questão de ordem? Quem pediu questão de ordem? Bruno. Bruno. Eu acho que a leitura da íntegra poderia ler só o início, ler só a íntegra dos ofícios, Sim. se possível. Sim. Maravilha, maravilha. Peço ao secretário que faça a leitura. Ele perguntou se seria feita a leitura completa. Não é, é só do recebido só. Questão de ordem. Questão de ordem. Já houve, nas sessões passadas, solicitação de leitura do valor, quando se trata, né, de repasses e tal, essas coisas aí, do valor apresentado nesse ofício. Faça a leitura ou somente conforme foi solicitado agora pelo vereador? Eu acho que não precisa, não, porque todos têm acesso, que inclusive eu estou vendo agora aqui. Ok.
Recebimento do ofício número 256/2020 da Caixa Econômica Federal. Recebimento do ofício número 285/2020 da Caixa Econômica Federal. Recebimento do ofício número 286/2020 da Caixa Econômica Federal. Recebimento do ofício número 287/2020 da Caixa Econômica Federal. Terminado o expediente, passa